Chegamos. Vamos começar. Isra já chegou aqui, meu irmão. Domingo é nóis, viu? Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, uma prosa com Fernando Marques. Salve, salve, Johnson. Fernando Marques, do Grupo Z de Teatro do Espírito Santo. Vamos só aguardar ele entrar aqui. Conheci o Fernando numa... Se jogue, meu irmão, venha junto. Conheci o Fernando numa oficina de dramaturgia. Opa, ele já chegou por aqui. Vai ser uma prosa bem bacana. Já mandou o convite, deixa eu chamar... Fernando, acho que eu vou te... Deixa eu ver, vamos lá. Eu vou te convidar, viu, Fernando? Cadê? Vem. Tá indo não. Então vou pegar o dele aqui mesmo. Ele fez o convite. Conheci ele numa oficina aqui em Salvador. E a gente manteve um papo bacana sobre algumas coisas. E hoje a gente vai manter esse papo. Fernando. Tudo bom, Saulo? Tudo bem? Caminhando. E você, como é que tá? Bem na medida do possível, né? Nesse contexto aí que a gente está. Mas, enfim, tudo certo. E do impossível também, né? Quase sempre do impossível, né? Meu velho, queria desde já te agradecer. Muito obrigado pela predisposição, pela disponibilidade de ceder seu tempo, sua vivência, sua experiência para a gente trocar essa prosa. Geralmente eu faço só um arremate aqui, Fernando, depois do agradecimento, que é para explicar um pouquinho o que é esse projeto, bem rápido. O Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. Ele é uma ação aqui do meu grupo, chamado Coletivo Duo de Teatro. E começou de modo muito aleatório, eu entrava ao vivo, entrava online, e aí as pessoas que iam entrando eu chamava para dentro e a gente trocava uma ideia. Então decidi dar uma cara, dar uma organizada, e aí convidar pessoas que a gente tem uma proximidade, que a gente não tem tanta proximidade, mas gostaria de trocar ideias. Então essa é a ideia um pouco do projeto, e também para a gente tentar se manter próximo nesse período que a gente está fisicamente afastado. Então, acho que a plataforma surge também como uma opção interessante nesse sentido. Então, muito obrigado mais uma vez. Tuas primeiras palavras nessa noite desse nosso encontro. Aí eu que agradeço, né, Saulo? Porque muito, é isso que você falou, é muito bacana a gente ter possibilidade de conexão nesse período de isolamento. É bacana estar junto com gente com quem a gente tem afinidade, para falar do que a gente faz, do nosso fazer, do nosso ofício, que a gente está precisando repensar, né, durante esse período, para entender até o que vai acontecer depois. Mas mais que isso, independente da pandemia, nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, mesmo que não fosse a pandemia, né? Claro que a pandemia torna tudo muito mais grave, mas ainda que não fosse, a gente precisa estar junto, a gente precisa criar conexão, a gente precisa construir maneiras de atravessar isso tudo aí que está acontecendo. Então, obrigado pela oportunidade, bom estar aqui com você. Bacana. Fernando, eu sempre faço uma primeira pergunta, que é uma pergunta base para a gente iniciar a prosa, que eu acho muito importante, porque me traz um pouco de algo que é muito caro para mim, que é a anterioridade. Então eu sempre começo perguntando, de onde é que você vem? Eu estou no Espírito Santo, eu sou mineiro, né? Eu nasci em Minas, nasci numa cidade chamada Muriaé, que fica na zona da Mata Mineira. Morei em alguns outros lugares, mas já há muitos anos, enfim, já há 30 anos, talvez, eu moro no Espírito Santo. E hoje eu moro numa cidade chamada Domingos Martins, que é uma cidade da região serrana do Espírito Santo, que fica a 1 hora de Vitória, capital, que é onde o meu grupo, o Grupo Z, trabalha, né? Uhum. Comecei a fazer teatro no Rio de Janeiro, morei lá por algum tempo, mas na época em que eu morei no Rio, eu percebi que o movimento de teatro de grupo lá era bem incipiente. Hoje tem uma realidade diferente, mas eu estou falando do final dos anos 80, do século passado. O movimento de teatro de grupo era... Pois é.
Era um movimento muito incipiente. E o que me interessava no teatro, e continua me interessando muito até hoje, é o trabalho de grupo, sabe? Aham. E isso eu consegui realizar em Vitória. Então eu comecei a trabalhar com teatro, comecei a estudar teatro no Rio, mas vim para Vitória, onde minha família morava, e aí aqui formei o Grupo Z, que está aí com 22 anos, se não me engano. Eu sou muito ruim com a história de data, mas é algo em torno aí de 22 anos. Aham. E qual é a tua primeira memória de teatro, Fernando? Nessas andanças todas que você teve. Eu brincava muito de teatro quando eu era criança. Eu morava, né, eu Uhum. falei, eu nasci numa cidade do interior de Minas, e eu e os meninos, as meninas da rua, a gente brincava de teatro. Então, de tempos em tempos, a gente resolvia, pegava uma história qualquer, conto infantil, conto de fada, uma história que alguém inventava, qualquer coisa. E catava roupa de casa, roupa de vizinho e tal, montava um figurino improvisadíssimo, ia para o terraço de um dos prédios que tinha na rua, e e apresentava as peças que a gente montava, os moleques da rua, e cobrava ingresso, sabe, dos pais, dos vizinhos, etc. Importante. E a minha primeira memória é essa, é brincar de teatro. Começou com uma brincadeira. Aí, depois, eu me mudei dessa cidade do interior, para o Rio, e eu fui ao teatro pela primeira vez. Pela primeira vez Uhum. eu vi é, gente fazendo teatro profissionalmente. E aí aquilo me acendeu um negócio. Eu falei, olha, a gente pode trabalhar com isso. Né? Porque até então, para mim, no interior de Minas, na década de 70, eu não tinha acesso. Então, quando eu, no início da minha adolescência, vi aquilo e vi que aquilo podia ser uma profissão, aquilo me deu um estalo, sabe? E aí a ideia não me largou mais. Aí, E, quando eu fui embora, diga. não, 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 vai lá, continue, continue. Não, a minha família já morava aqui no Espírito Santo, eu morava com a minha família, eu tinha uns 16 anos, e eu falei com o meu pai e com a minha mãe que eu queria ir embora para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o lugar mais acessível para mim, porque eu tinha parentes morando lá, porque eu Uhum. queria fazer faculdade lá. Mas eu já queria era ir para lá e estudar teatro. Não havia escola de teatro no Espírito Santo ainda, naquela época. Hoje a gente tem uma escola técnica, que é a FAFI, Uhum. a, e, bom, tinha um curso superior de artes cênicas, que está fechando as portas, acho que está fechando a última turma, e me parece que a UFES, a Federal aqui do Espírito Santo, me parece que é a única do Brasil que não tem um curso de artes cênicas. Mas, Poxa. bom, há outras possibilidades de formação, há outras escolas, embora não haja mais um curso superior. Mas na época Uhum. não tinha, então eu fui embora para o Rio já para fazer isso, para estudar teatro. Tá. E você fala E dessa daí coisa eu não parei. do interesse por grupo, por quê? Eu, eu acho que tem uma coisa geracional nisso, no meu caso, né? Sim. Eu nasci na década de 70. Aliás, eu nasci precisamente em 1970. E em- eu acho, eu acho que tem uma influência aí de uma coisa meio da contracultura, de uma cultura daquelas décadas, né? Eu achava aquilo lindo, eu achava lindo ter banda de música, sabe? Ter grupo de É. teatro. Eu achava grupo um negócio lindo, assim. Essa história de coletividade me atraía, sabe? Me atrai ainda hoje. Claro que depois. Então, assim, eu acho que a minha primeira atração, desde moleque, era essa, uma coisa meio até romântica da idealização dessa vida em grupo. Do Mas coletivo. depois que eu fui obviamente, né, crescendo e conhecendo o teatro, etc., eu fui percebendo a possibilidade
da pesquisa de linguagem, da continuidade de trabalho que o grupo dá, e aí, óbvio, a atração passou a ser outra, né? Passou a ser diferente. Essa possibilidade da construção de uma linguagem própria, da pesquisa nesse sentido, mas ainda hoje dos elos que se formam dentro dos grupos, tudo isso me alimenta muito. E é o teatro que me interessa no final das contas, sabe? Eu não acho, veja bem, de jeito nenhum, que um teatro mais comercial, o teatro, a produção de elenco, né, como eu disse, seja necessariamente inferior. Eu não estou fazendo juízo de valor, não é isso. Na verdade, eu acho que toda manifestação teatral, se feita com cuidado, com seriedade, tem o seu valor, etc. Mas falo do que me atrai como artista, sabe? Como artista me atrai esse trabalho coletivo. E é o que continua me motivando hoje. O Ronald está dizendo aqui que você é de bando. Ronald Alves. O Ronald é um. Ronald foi meu aluno na FAFI, essa escola técnica de teatro que eu falei que tem aqui no Espírito Santo, em Vitória. Ronald foi meu aluno lá e se tornou um grande amigo. Essa escola, ela é federal, Fernando? A FAFI? Ela é municipal. É uma escola municipal de teatro, dança e música. Né? Eu trabalhei na escola durante alguns anos, durante muitos anos, já não me lembro quantos, eu te falei, sou muito ruim com data, mas foram bons anos trabalhando na FAFI. E na FAFI eu tanto dei aulas de disciplinas teóricas, como história do teatro brasileiro, dramaturgia, como dirigi durante alguns anos as práticas de montagem, né, que são as montagens de conclusão de curso dos alunos. Sim. E essa atividade de professor e de oficineiro no teatro também me agrada muito. Me dá muito prazer. Para ser muito franco, estar dentro de escola é uma coisa assim, muito muito dual, assim, muito, porque eu adoro estar na sala de aula, eu adoro a experiência da troca com a turma, com o aluno, etc. Deve ser porque eu sou de bando, como o Ronald falou. Mas eu detesto a burocracia, eu detesto pauta, eu detesto conselho de classe, eu detesto todas essas coisas. Aí hoje eu me sinto mais confortável hoje nessa posição em relação a ensinar teatro, né? Nessa posição de oficineiro, em que eu posso fazer isso de uma forma mais livre, não menos compromissada, em hipótese alguma, mas mais livre, menos burocrática, que na estrutura burocrática da escola e tal, que às vezes me dá um certo cansaço, para ser franco. Sim. Eu me lembro, inclusive, Fernando, no Opção Ambiental, acho que uns 2, 3 anos atrás, que vocês mobilizaram uma ação. Eu não sei se foi uma performance, uma intervenção do grupo Z, ou se foi alguma ação focada naquele momento especificamente que estava tendo as paralisações das escolas públicas de ensino médio, né? Você lembra? Sim. Quando houve as paralisações, eu fui dar oficina em escolas que estavam ocupadas pelos alunos, né? Dentro das ações que os alunos propunham, né? Porque a ocupação que o pessoal mais reacionário, para pegar leve, chamava de baderna, etc., na verdade foi uma ação muito legal, né? Os meninos fizeram uma coisa linda, acho que deram uma aula de política para a gente tal, e aí eu achei que era importante contribuir de alguma forma. E como entre os movimentos que eles estavam fazendo dentro do movimento era coisa de oficinas culturais e tal, eu me disponibilizei para dar oficina. E eu acho que esse aspecto social do trabalho da gente é muito importante, sabe? Assim, é importante para mim. Então, assim, nesse momento teve a história das oficinas. Agora eu tô com um projeto que deve se iniciar, claro,
tá esperando essa situação da pandemia, mas é um projeto que está me empolgando muito. Bom, primeiro porque é um projeto em parceria com a minha mãe, e isso já é uma coisa linda. Que massa! Minha mãe é pedagoga. A gente tem Olha. aqui na região em que eu moro, no Espírito Santo, uma região que foi atingida por uma política do desgoverno passado que fechou uma série de escolas rurais, dificultando demais o acesso daquelas crianças e jovens à educação, porque moram em comunidades rurais e a história de sair da comunidade rural para estudar nos centros urbanos é difícil, inclusive porque as escolas rurais têm um calendário diferente da escola do meio urbano. Enfim, e tem um projeto de incentivo à leitura através do teatro, que está lindo, que a gente conseguiu aprovar, a gente conseguiu verba, e eu vou para essa comunidade fazer um trabalho de 5 meses, direto, colocando o teatro como um instrumento de incentivo à leitura para as crianças de 9 a 12 anos dessa comunidade. Eu acho isso de extrema importância. Aí eu fiz também, agora há pouco tempo, dentro dessa história da pandemia, dos cursos online, eu formei o Ateliê do Drama, que é uma oficina online de dramaturgia. Dramaturgia. E está sendo super legal. Aí dentro do Ateliê do Drama, eu abri turmas gratuitas para professores de escolas públicas que têm interesse de trabalhar com teatro com seus alunos, para a gente trocar e etc. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque eu tenho sentido muita necessidade, nesse momento que a gente está, da história do Brasil, de colocar o que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória, o pouco que eu sei fazer, a serviço de ações concretas que possam transformar o lugar onde eu estou, sabe? Eu sei que o nosso trabalho, por si, por sua própria natureza, já é transformador, é de extrema importância, mas eu, pessoalmente, tenho sentido uma necessidade grande de ações mais concretas nesses pontos mais vulneráveis, ações mais diretas, sabe? Sim. Então, eu tenho pensado muito nisso e tenho me mobilizado muito nesse sentido. E acho que, porque não dá, né, Saulo? Não dá para a gente ver essa barbárie que está acontecendo, né? Essa loucura que está se tornando o país. A gente vai esperar que isso um dia se resolva, sabe? Desculpa, Fernanda, que deu uma travadinha. Você estava falando que não dá para viver com essa barbárie, essa loucura? E só ficar esperando que um dia isso se resolva, sabe? Não, um dia isso vai passar. Vai, porque tudo passa. Um dia vai passar, mas Agora, até lá, né? sabe? E agora? E agora? E como é que estão as pessoas, sabe? Como é que estão as pessoas, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, entende? E eu sinto uma necessidade muito grande de fazer o pouco que eu possa de uma forma objetiva e direta junto a essas pessoas, sabe? Então, e através do teatro, que é o que eu aprendi a fazer ao longo da minha vida. Eu não sei muito fazer outras coisas, assim, eu não sou. Então eu tenho investido nisso, sabe? Tenho achado isso bem fundamental, assim. Poxa, muito bacana, velho. Vai muito em oposição ao e daí, né? Esse pensamento de uma ação pro agora, assim. Ao invés do e daí, e agora? O que é que eu posso fazer? É uma ideia muito bacana, porque também é uma proposta que a gente está encaminhando. Na verdade, é uma proposta antiga do grupo da gente aqui, que é uma proposta de mediação de jovens espectadores. Muito voltado nisso que você fala também sobre como é que a gente consegue chegar nesse primeiro público, digamos assim, né? A gente tem reclamado muito sobre a falta de público nos espetáculos, mas talvez seja também um momento de repensar o que é que a gente para se aproximar principalmente da educação, né? Eu tive uma prosa aqui com a Poliana Bicalho. Eles têm um festival aqui em Salvador chamado Petis,
que é um festival voltado justamente para as primeiras infâncias, para as infâncias. E é muito interessante, é algo também que tem me mobilizado muito nesse sentido, né, de pensar o meu fazer, né, ou de pensar como é que a gente estabelece essas trocas também. E só também abrindo um pouquinho daqui, do lado de cá, parece que a academia eu senti que a academia acaba se fechando um pouco em si mesma. O que, por um lado, é muito bom porque a gente consegue se repensar enquanto artista, enquanto fazedor. Mas eu acho que esse diálogo mesmo com os programas de extensão, eu acho que esse diálogo ligado que aqui são três, licenciatura, bacharelado, interpretação e direção. Então, a licenciatura acaba se ligando mais, né, por meio das iniciações científicas, dos Uhum. programas de extensão. E os cursos que eu fiz, que é justamente direção e interpretação, acaba ficando meio, assim, meio alijado mesmo do contato com as pessoas. Então, muito bacana isso que tu fala. E nesse caso do Grupo Z, tá todo mundo engajado dentro dessa proposta? Isso está muito mais focado dentro do teu programa do Ateliê do Drama e desse desenvolvimento? Esse projeto é um projeto pessoal meu. Agora, o grupo vem vindo numa. A gente tem feito espetáculos desde Resto, que foi o penúltimo espetáculo que a gente fez, a gente tem procurado fazer trabalhos que discutam, que dialoguem diretamente com os acontecimentos políticos de 2016 para cá, sabe? Então, Resto foi um espetáculo que falava diretamente sobre o golpe de 16 e 16? sobre a questão da judicialização em torno disso, sabe? Como a justiça, como o judiciário brasileiro se colocou. E foi super importante fazer esse espetáculo para a gente, porque, porque eu acho que depois do golpe deu uma baixa em todo mundo, né? Sabe? Deu uma deprimida, assim. A gente do Z estava muito nesse espírito de putz, e agora, sabe? Um agora diferente desse que a gente fala, que não é o e agora da Aham. ação, é um e agora de, Sim. sabe? Porra. Uma arrefecida, né? Aí quando a gente, engraçado isso, a Carla Vandenbergen, dirige o Grupo Z junto comigo, e além disso ela é minha companheira. A Carla tem uma tia, a dona Zezé, que participou ativamente da luta contra a ditadura militar. Ela foi guerrilheira, ela estava naquele grupo que sequestrou o embaixador e tal, parará. E aí, Carla, conversando com essa tia, falando sobre esse estado de ânimo depressivo e tal, essa tia falou para ela: olha, vocês só vão se sentir melhores quando vocês se sentirem efetivamente fazendo alguma coisa sobre isso, sabe? Ficar falando, tá, não vai, enfim. E aí, e foi justamente o que aconteceu quando a gente entrou em sala e começou a trabalhar o espetáculo e a elaborar aquilo, deu uma energia para a gente seguir em frente, sabe? E eu acho que, assim, modestamente, eu acho que foi importante para quem assistiu também nesse sentido, sabe? Opa, temos uma reação, estamos em movimento, estamos vivos, né? E vamos sobreviver. Então, o resto falava sobre isso. Em seguida, a gente montou um espetáculo que a gente montou em parceria com a Repertório Artes Cênicas e Companhia. A Repertório é um outro grupo daqui do Espírito Santo e nós dividimos uma sede. O nosso espaço se chama Má Companhia. A Má Companhia é a reunião do grupo Z com a Repertório. Então, embora a gente divida a sede, a gente nunca tinha trabalhado juntos, os dois grupos, e nós Aham. nos juntamos para isso. Aí a gente montou Cinzas de um Carnaval, também falando sobre esse, o contexto no qual a gente tá vivendo. E aí tinha uma metáfora: o Cinzas é o barracão de uma escola de samba. A escola de samba acabou de perder o desfile e ser rebaixada, e eles precisam pensar o que eles vão fazer para o carnaval seguinte. E fala um pouco da situação da gente, artista, e da cultura na situação do país. E agora a gente está. Junto com a Repertório, a gente também montou Revoada, que é um espetáculo de dança contemporânea para a rua, falando sobre a animalização do ser humano. E bom, Animalização? e agora
animalização. A gente Uhum. parte da ideia parte da figura do pombo, pombo como praga, como rato urbano, para falar das pessoas na cidade. E Sim. aí o trabalho de pesquisa corporal que é dirigido pela Carla, de criar um corpo híbrido a partir do corpo da ave, do pombo, corpo humano, criar um corpo híbrido e falar dessas nossas relações. E Essa agora, por relação de. fim, Desculpa, Fernando. Essa relação sim, da sociedade com o seu território, com o seu espaço urbano? Né? exatamente. A relação da sociedade no espaço urbano e as relações que nós, cidadãos, temos travado entre nós nesse espaço, sabe? Uhum. Então foi tudo muito bacana. E aí agora a gente está preparando um espetáculo que tem um título provisório, o título não é esse, mas enfim, de Nas Nuvens, para falar da relação desses movimentos fundamentalistas religiosos com a política no Brasil, sabe? Essa ala grande do movimento neopentecostal e etc., que dá sustentação a esse governo de morte que a gente vive hoje. E aí eu acho que, em alguma medida, esses espetáculos meio que formam uma espécie de trilogia falando desse momento que a gente vive desde 2016, sabe? Uhum. Então eu acho que o grupo está muito, muito engajado nesse sentido de tentar elaborar artisticamente esse momento que a gente vive e Sim. tentar falar sobre isso com as pessoas, sabe? Acho que isso é bem, bem bacana, assim. Você sabe que aconteceu uma coisa que foi o seguinte: a Nieve Matos, que é diretora da Repertório, esse grupo que eu falei que divide com a gente lá o espaço, estava terminando o mestrado dela é, justamente na época do golpe. Ela fez o mestrado Sim. na Federal de Ouro Preto. E a dissertação dela foi sobre o Arena, o grupo, e sobre o Arena a conta, né? O Zumbi, Tiradentes e tal. E ela pediu que eu fizesse a revisão da dissertação, e eu fui lendo a dissertação dela e eu fui ficando apavorado. A gente estava no contexto do golpe e as semelhanças históricas, quando ela fazia contexto, as semelhanças históricas eram assustadoras. E por outro lado, eu fiquei muito tocado com a rapidez com que o Arena e, claro, vários outros agentes culturais, outros artistas, responderam ao golpe de 64. E eu pensei, a gente tá comendo mosca, a gente está deixando passar, e a gente não pode, né, não pode fazer isso. Então, esse movimento desses espetáculos veio muito a partir daí, sabe? Uhum. E aí é isso, né? Procurar levar isso para o público, procurar compartilhar isso com o público e levantar discussão. E se for necessário, é, até fazer sim um teatro que possa ser classificado como panfletário, sabe? Por que não? Eu acho que a gente Um agente criou-se um próprio. lugar. Pois é, porque criou-se um lugar comum, acho que da década de 80 para cá, no Brasil, de que o que é panfletário é ruim. O que é uma mentira. Que é uma agente próprio, sabe? Porra, eles não usam black tie, é panfletário. Né? O Arena era. É claro que ser panfletário não é igual a ser raso, né? Uhum. Não é, não é necessariamente fazer algo raso ali só no discurso e tal. Mas é defender uma posição. E eu acho que a gente está precisando defender posições, né? Para se manter vivo, inclusive. E de modo mais objetivo, né? Isso. Fernando, nessa coisa já que a gente está falando tanto nisso, né? Você fala desse paralelo com o período do Arena, de um dos golpes do Brasil, que foi o de 64, e com esse de 16. E me diz uma coisa, qual é a tua percepção, né, de 16 para cá? Porque, na verdade, de muito antes de 16, né? Como é que você percebe o estabelecimento das ditas esquerdas no nosso país e como esse caldo assim, entorna e chega onde a gente chegou agora? Saulo, é uma pergunta difícil, porque
É. Eu acho que a gente ainda está perdido em E relação a isso, parece, né? parece meio como, parece como às vezes fica parecendo que é um acidente, é um acidente geográfico, um furacão que de repente surge, forma no meio do Atlântico, vem, devasta tudo e vai embora. E não é, me parece que é uma coisa que vem sendo, me parece uma displicência por parte de alguns movimentos. Eu ouço algumas pessoas em entrevistas falando, o Ailton Krenak, ele fala muito sobre isso também, sobre uma desmobilização dos movimentos sociais, justamente nesse momento de que essa esquerda assumiu o poder, né? E com essa desmobilização, né, a perda das principais lideranças na ação, né, que é isso que você veio falando, da ação concreta, da ação desenvolvida com a sociedade, eles são captados por essa burocracia, no meu entendimento, né, a partir do que eu escuto, e parece que há um desmantelo disso, né? Então é uma construção que vem sendo já desenrolada há tempos, né? Não, total, total. Na verdade, assim, e tudo que está acontecendo é a concretização de um projeto que nunca deixou de existir, né? Assim, não adianta, a gente não pode ter ingenuidade de que isso começou agora, né? Pois é. É um projeto que nunca deixou de existir, que nunca deixou de ser tocado, né? Sempre houve gente ali tocando isso. E eu não sei, sabe, uma coisa que eu acho é o seguinte: quando a gente teve a primeira, a primeira eleição do Lula, eu acho que a gente deu uma relaxada, Uhum. no sentido de que, putz, chegamos Conseguimos. lá. Mesmo quem não era necessariamente eleitor do PT, mas era de esquerda, né? Então, assim, sei lá, falando da área da Me gente, por parece que exemplo, a tinha uma gente viu expectativa, né, Fernando? Parece que tinha uma coisa de, pô, não, assim, há uma mudança agora realmente vai. exatamente, agora vai. E o que acontece, né, é que virou uma loucura, né? E sim, aí a gente relaxou. Agora, a gente teve avanços inquestionáveis, etc. Na área da cultura Sem foi dúvida. uma, né, as gestões do Gil e do Juca foram, enfim, a gente começou a ter Ministério da Cultura de verdade ali, então, enfim, no combate à fome, no combate a todas essas coisas. Agora, isso também, não sei, a impressão que dá é que houve uma desmobilização nossa, porque parecia que a coisa estava garantida, enquanto a extrema-direita correu, né? Uhum. Correu, inclusive nessa história das mídias virtuais, de como é que se manipula isso, que é um negócio complexo pra caramba. Eu não. Né? Então tem. E aí, sei lá, parece que a gente foi pego de calça curta, sabe como? Que a gente deu uma relaxada, meio, não, agora a gente vai. E foi isso. Eu admito, eu faço meia-culpa nesse sentido. Eu achei que eu nunca mais fosse. Falei, não, a gente não vai mais lidar com esse tipo de golpe no Brasil. Isso é Uhum. coisa isso é coisa da história, isso ficou para trás, sabe? Eu tive essa sensação. E acho que talvez um dos motivos do golpe de 16 ter me abatido tanto foi justamente me pegar tão despreparado, crente de que era uma coisa que já não. Assim, essa história a gente não repete, sabe? Não, agora a gente vai lidar com outros problemas. Então, eu pessoalmente estava, nesse momento, eu estava sei lá, eu estava me colocando como oposição à esquerda do PT porque não gostava do modelo desenvolvimentista. Eu estava preocupado com outras coisas. Não me parecia possível, sabe, Uhum. que a democracia fosse colocada em risco, que a gente fosse ter que lidar com fascismos, com esse tipo de coisa. Eu achei que a gente estivesse muito à frente. E isso foi um erro. E, sabe, abrir a guarda nesse sentido. E eu não quero necessariamente generalizar, mas estou falando de mim, sabe? Sim, Eu sim. fiz isso. Eu tive a ingenuidade de achar que eu não teria mais que lidar com isso que a gente está lidando hoje. E estamos aqui lidando, né? Acho sim, a gente se desmobilizou. Acho que as palavras do Ailton são. E o Ailton é genial, né? Eu, Sim, sim. eu adoro o Ailton. Eu montei, e aí não foi com o Z, um coletivo do Rio, chamado Um Comum Coletivo. Nós montamos um espetáculo Se Eu Fosse Iracema, que fala sobre a questão indígena no Brasil. Ele foi uma iniciativa do Fernando Nicolau, que é diretor do espetáculo, e ele entrou em contato comigo quando teve aquele episódio dos Guarani Kaiowá, porque a gente ficou. E a gente resolveu fazer um espetáculo
e aí passou uns 2 anos estudando a questão indígena e tal. Eu fiz a dramaturgia, o Fernando dirigiu, a Daça atuou. Enfim, o fato é que esse espetáculo. Que legal, eu tô vendo, acabou de entrar o Dante, o Uhum. Bruno Dante, que é um artista visual que trabalhou com a gente em Iracema. A Luísa, eu vi que ela está aí também, Luísa Fardinha, figurinista do espetáculo do Se Eu Fosse Iracema. Mas enfim, estou falando isso tudo só para dizer que o Se Eu Fosse Iracema acabou me aproximando do Ailton e foi uma das aproximações mais bacanas que rolaram nos últimos tempos, porque, nossa, você para escutar aquele cara falar e, né, é um É negócio. a surra de realidade, né? Nossa, Saulos, uma vez a gente foi fazer o espetáculo em BH, e depois do espetáculo ia ter uma mesa que o Ailton ia participar antes, e eu e Ailton participaríamos. Aí o Ailton, vamos. Aí a gente sentou numa lanchonete perto do teatro para tomar um suco, para trocar uma ideia antes do espetáculo. Cara, eu sento e escuto, sabe? Porque é uma loucura aquilo. E isso diz muito sobre como a gente precisa escutar essas outras vozes, sabe? Então, eu estava te falando há pouco desse projeto que eu vou fazer com o campesinato lá, de incentivo à leitura através de teatro, tal, não sei o quê. Cara, tá, eu vou para lá na posição de oficineiro, mas eu tenho certeza que quem aprende sou eu, porque é isso, a gente precisa escutar esse pessoal, a gente precisa escutar os quilombolas, o campesinato, os povos originários, porque o que eles falam é uma outra coisa, é de um outro lugar, é um outro ponto, é uma outra visão de mundo, sabe? E o que tem me parecido é o seguinte, é essa visão de mundo que talvez possa nos levar a algum outro lugar diferente desse do que a gente está, porque essa nossa já não funcionou, sabe? Se a gente não escutar e não aprender essas coisas que o Ailton, por exemplo, diz, sabe? Porra, você leu o Davi Copenaua falando da queda do céu, né? É, é, a gente precisa escutar essas pessoas, sabe? A gente, eu tenho pensado, a gente precisa parar de falar o tempo todo como se nós soubéssemos, como se tivéssemos as respostas em função dos nossos títulos, da nossa vivência dentro desse nosso modo de vida e ver o que esses caras têm para dizer, sabe? Tenho pensado Sim, demais nisso. sim, sim. É, o que me intriga muito nas entrevistas que vejo dele, até na própria literatura dele, é essa objetividade. Ele tem um ponto focal muito claro e muito afiado, né, sobre essas nossas tentativas de civilização e de insistir numa civilização que não acontece. E esse momento que a gente está vivendo, que a gente começou nessa conversa, só reforça isso, cara. Só reforça essa dificuldade de relação. Eu acho que isso também a gente acaba criando um paralelo com o que eu estava falando sobre essa construção do poder que veio gerando na política, né? Que é a coisa do consumo, né? Essa sociedade do consumo que o Mujica fala também, que criamos consumidores, mas não estávamos atentos ao cidadão e à sua relação de alteridade com o outro, com a cidade, com o seu espaço. E o que o Krenak vem falando é muito sobre isso também, né? Total, total. O Krenak, ele é. E o Krenak tem uma outra coisa, ele, além de tudo, é divertido. Eu estava vendo outro dia uma live dele e outras lideranças dos povos originários e do movimento negro também. E foi linda a live, eu lá olhando e me deliciando com aquilo. E aí, e o Ailton, num determinado momento, falando justamente sobre essa história do consumo. Ó, vi que Fernando Nicolau acabou de entrar, a gente estava falando do Se Eu Fosse Iracema, o Fernando Nicolau é o diretor do Se Eu Fosse Iracema, idealizador do projeto. Enfim, o Ailton lá falando sobre essa questão do consumismo e etc. Ele fala, olha, não tem saída dentro do capital e tal, e aí ele formula umas frases geniais. Não é simples.
Se o capitalismo está destruindo você, destrua você o capitalismo. E é genial, assim, é genial pela simplicidade, porque é uma obviedade que você entende, mas é Uhum. uma obviedade que precisa que alguém como o Ailton Krenak nos diga. Sabe? Se o capitalismo está Ah, acabando com você, acaba você com o capitalismo. Agora, não vá pensar que você vai acabar com o capitalismo mantendo seus hábitos de consumo, mantendo seu estilo de vida, né? Porque pois aí é, vira velho. discurso vazio, né? Aí não dá. É Aí não uma dá. mudança total de relação mesmo, né? Deixa eu só ler aqui um pouquinho com o pessoal, um pouquinho voltando aqui das mensagens. A Carla Vandenbergen. Resto foi muito importante, o espetáculo, né? Resto foi muito importante no sentido de não nos sentirmos sós, tanto para quem fez quanto para quem esteve com a gente na plateia. Você ganhou o prêmio também com o Iracema, não foi? De dramaturgia, Fernando? Você Não, foi eu fui premiado? indicado. Eu não, não, não fui. Eu fui indicado ao APTR pelo Se Eu Fosse Iracema, mas não fui premiado. Tá. E essa Agora, relação com a dramaturgia. Diga, diga, diga. tá, assim, fui premiado de muitas formas, porque o que esse espetáculo trouxe para gente, acho que para todo mundo que trabalhou nele, é, não dá para a gente contar, sabe? Assim, e a possibilidade de levar o espetáculo discutindo a questão indígena pelo país todo, eu não me lembro, a gente fez o palco giratório, mas além do palco giratório, o espetáculo circulou por outros meios também. Fernando está aí dando boa noite para a gente. Talvez ele saiba dizer por quantas cidades, quantos estados foi, porque ele tem essa memória ou não. Mas, assim, essa possibilidade já foi estupenda, sabe? Foi Uhum. genial. Sim, sim, imagino. Eu acompanhava umas fotos de vocês, era bem legal. Boa noite, Fernando, bem-vindo também. Pô, a gente tá cheio de Fernando. Hoje é você, Fernando entrando aqui com o Iracema, Pois é. amanhã Fernando. Rapaz, tá demais, tá demais. E me diga essa relação com a dramaturgia, Fernando. Como é que você falou um pouco sobre a vivência com teatro, essa coisa da infância, um pouco da relação com a escola também, com o universo da pedagogia e essa coisa com a dramaturgia. Cara, eu sempre gostei de escrever, Ah, desde pequeno. Você sabe que eu muito moleque, muito assim, recém-alfabetizado, eu ia passar férias num sítio do meu bisavô, né? Minha avó me levava, e não podia faltar na minha mala um livro, um caderno e lápis, porque eu escrever sempre foi é, muito legal para mim, assim, eu sempre gostei de escrever. E aí, depois que eu comecei a fazer teatro, óbvio, comecei como ator e tal, mas tendo essa relação com a escrita, foi algo quase, uma consequência quase natural, né, que as coisas se juntassem. E também rolou o seguinte, quando a gente formou o Grupo Z, a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha como pagar direito autoral para ninguém. A gente não queria fazer espetáculos que já estivessem em domínio público, quer dizer, espetáculos que fossem de 70 anos atrás e tal, não sei o quê. uhum. Aí eu comecei a escrever, assim, eu já escrevi antes, experimentava uma coisa ou outra, mas eu comecei a escrever para valer. Não, escrevi e vou colocar esse negócio em cena. E aí escrevi o maior espetáculo da Terra, que foi o espetáculo de estreia do Grupo Z, e fui. Com isso, eu fui me tornando cada vez mais diretor e dramaturgo e cada vez menos ator, né? Sim. Movimento natural, né? Você vai passando para outras posições. Eu gosto de atuar, mas eu adoro escrever e eu adoro dirigir. Eu acho que eu Gosto assisti. de atuar, mas agora Eu acho que eu, gosto de diga, dirigir diga. e de atuar quando a gente não chega naquela fase de ensaio de repetição, sabe? Tipo, quando você está na fase de criação do espetáculo, eu adoro tudo, eu fico enlouquecido. Quando chega na época da Onde apertar os repetição, nós. vai me dando um cansaçozinho. Eu assisti um vídeo, acho que do maior espetáculo da Terra, né? Você deve ter assistido do Grande Circo Do Ínfimo, que é Circo um espetáculo. Ínfimo. É, porque é o seguinte, o Grande Circo Ínfimo, que é um espetáculo muito, eu gosto muito dele, eu acho que foi o espetáculo que meio que começou a projetar o grupo para fora do Espírito Santo, que abriu muita porta para a gente. Ele dialoga com o maior espetáculo, que é o primeiro espetáculo do grupo, porque os dois espetáculos falam de uma trupe circense. É, o maior espetáculo da Terra
foi escrito quando eu tinha uns 20 e poucos anos, então é um espetáculo bem mais ingênuo e bem mais esperançoso, enquanto o Grande Circo Ínfimo, eu acho que ele tem uma beleza mais pessimista, sabe? Mas porque foi escrito já bem depois. Mas eu sei que você assistiu, foi o Grande Circo Ínfimo, porque a gente não tem vídeo do maior espetáculo. O maior espetáculo estreou em 97, se não me engano, e a gente não tinha em 97 essa facilidade de É, registro que a gente tem hoje, sabe? Então, sim. o maior espetáculo a gente tem foto e olhe lá. E mudando um pouquinho também agora, Fernando, que é uma coisa que eu queria muito te falar, a gente até entrei em contato contigo ali por volta de 2015, 2016, é quando a gente estava mobilizando um trabalho aqui sobre, mobilizando grupos para pensar a questão de sede, né? As sedes para grupos. Aqui nós tínhamos na cidade de Salvador, nós conseguimos reuniões com todas as esferas do poder público, inclusive com o IPAC, né? E eles tinham todo um mapeamento de prédios públicos que estavam em desuso ou subutilizados. E a gente estava justamente mobilizando essa força para pensar as sedes, né, para grupos artísticos. Por que para grupos? Porque eram coletivos que mantinham uma atividade continuada, que precisavam de uma manutenção não só para a criação, mas para a produção, gerenciamento de seu trabalho. E aí eu te pergunto sobre isso, né? Como é essa gestão, ainda mais com dois grupos, compartilhando o espaço, como é que vocês pensam a questão de manutenção, de fomento também? Saulo, ó, a gente teve, cara, umas duas vezes, agora, a mais recente agora esse ano, para fechar uma companhia, porque o rolê é o seguinte, né? A política cultural foi sendo destruída, né? A política pública para a cultura foi sendo destruída. Quase todos Uhum. os fomentos, bolsas, prêmios, etc., foram morrendo. E a questão é que assim, a gente sabe, a gente não. Estou em movimento aqui porque eu vou ligar na tomada, estou com medo da bateria cair e te deixar no meio, mas vamos lá. Ah, prontinho. Então, assim, o que rola com essa. A gente sabe que a gente não sustenta sede, a gente não sustenta salário, etc., só com bilheteria, né? Isso foi uma realidade no Brasil há muito tempo atrás, lá pela metade do século passado, mas não é mais, já tem um tempo. E foi ficando cada vez mais difícil essa história dessa manutenção. Então, a gente esteve prestes a fechar as portas, aí a gente aprovou projetos para execução daqueles espetáculos que eu comentei com você, que eram parceria do Grupo Z com o Repertório. Uhum. Seguramos um tempo. Agora a gente estava prestes a entregar o imóvel, a nossa sede não é um imóvel próprio, é um imóvel alugado, a gente estava prestes a entregar, aí aprovou um projeto aqui, um projeto dali, e tá essa loucura. E não sei como está em Salvador, mas acredito que não esteja muito diferente, porque as notícias que eu recebo do Brasil todo vão mais ou menos no mesmo caminho. A quantidade de sedes de grupo que vão fechar, aliás, não só sedes de grupo, de espaços culturais, né? Sim. Que vão fechando, isso está uma loucura. A gente tem aqui uma sobrevida garantida até o final do ano. Temos a esperança de que a Lei Aldir Blanc possa nos trazer ainda mais tempo. Agora, Sim. nesse momento, volto a ver alguma perspectiva por dois motivos. O primeiro é que a mobilização em torno da Lei Aldir Blanc tem gerado uma mobilização da classe artística, dos agentes culturais, como há muito tempo eu não via, em torno de política pública, né? Uhum. Então, a gente tem participado, Carla bem mais que eu, mas pelo Grupo Z, participado das webconferências, tanto as locais quanto as nacionais, e, na verdade, a discussão está extrapolando o âmbito da lei Aldir Blanc para começar a discutir essa questão da política pública para além da pandemia, para além da lei. E eu acho que isso pode nos trazer aí alguma perspectiva, sabe? Sim. Aqui no Espírito Santo, particularmente em Vitória, aconteceu o seguinte: a gente tem um centro cultural, que é o Centro Cultural Carmélia. O nome é em homenagem a uma escritora capixaba, Carmélia Maria de Souza. É um centro cultural que foi construído, se não me engano, na década de 90.
E, resumo da ópera, o Espírito Santo tem muito café, o IBC, esse Centro Cultural está praticamente abandonado, e eles resolveram agora tomar o Centro Cultural para fazer armazém de café para o IBC, né, para o Instituto Brasileiro de Café. Isso gerou também uma mobilização. Parece que já conseguimos garantir a permanência do Carmélia lá no seu espaço, mas o que eu quero dizer é que essa mobilização que está acontecendo me parece que é a única coisa que pode nos trazer alguma perspectiva nesse sentido, sabe? Para frear esse movimento de fechamento de séries, de grupos, de espaços culturais e etc. Bom, eu não quero ser excessivamente otimista, inclusive porque não é da minha natureza, eu não sou um sujeito otimista. Mas o que eu percebo é que está havendo um movimento que há muito tempo eu não via acontecer, sabe? Claro, sim. não temos garantia sobre se isso vai. Ó, a Carla está dizendo aqui, já conseguimos o tombamento provisório do Carmélia, né? Esse centro cultural que eu falava. Então, assim, ver esse movimento, esse movimento das categorias profissionais ligadas à cultura, isso faz com que eu talvez consiga desenhar um cenário menos pessimista, sabe? Porque Vislumbre não tem jeito, algum movimento, né? Exatamente, porque não tem jeito. Ou é através disso que a gente sabe, nenhum governante, sobretudo nesse contexto, sobretudo esses governantes agora, vão entregar isso para a gente assim, porque, sabe, olha, o Brasil realmente precisa. Não vai rolar, nós sabemos disso. Então, ou a gente se mobiliza e consegue isso, né? Ou não vai acontecer. Sim, sim. Fernando, meu velho, a gente está caminhando para o final. É Temos aqui mais rapidinho, né, uns. cara? Passa muito rápido. Eu costumo falar que essa é a minha dor, porque é uma expectativa gerada de encontrar as pessoas e de repente, assim, acabou a prosa. Vai no minuto. Eu, eu tenho finalizado sempre, Fernando, com uma pergunta que, inclusive, parte muito do nosso princípio, um pouco do que a gente falou sobre o Krenak, sobre essa mudança de paradigma mesmo, de comportamento nosso, que é uma pergunta, é a seguinte: na tua opinião, como suspender o céu? Eu não sei se tem uma resposta curta para isso, mas a primeira resposta que me vem é brigando, resistindo. E talvez não brigando da maneira como a gente está acostumado a fazer, como a gente aprendeu a fazer. Talvez não seja de uma maneira exatamente belicosa. A gente precisa aprender outras formas de estar no mundo, outras formas de luta, outras formas de resistência para impedir que o céu caia, sabe? Agora, continuo acreditando que nós, artistas, nós, gente de teatro, temos um papel importante nisso, na medida em que lidamos com o imaginário, com a construção do imaginário, com a construção de narrativas. Talvez a gente tenha alguma possibilidade, sem romantizar demais a nossa atividade, a gente não pode tudo, a gente não vai transformar o mundo sozinho, mas dentro daquelas pequenas coisas que eu falei que eu acho que a gente pode fazer, talvez a gente possa trabalhar para a construção de novas narrativas, que construam novos olhares, que construam novas maneiras de estar no mundo. Né? Isso me parece óbvio. Se a gente não construir um outro modo de estar no mundo, não estaremos mais. Bacana. Fernando, agradeço mais uma vez, de novo, mais uma vez e de novo, a tua predisposição. Acho que desde o nosso primeiro encontro na oficina de dramaturgia latino-americana, inclusive eu desenvolvi um espetáculo aqui, foi o último espetáculo do grupo da gente, chamado Memórias do Fogo, que é a partir da trilogia do Galeano, sobre a. Eu tenho visto seus vídeos. Ah, é legal! Que é sobre justamente esse percurso, né, sócio-histórico da América Latina. Estamos aqui tentando voltar com online, né, sem público, vendo como é que a gente faz, já que é um solo.
que eu dirijo e acabei atuando também. A gente volta semana que vem também, Fernando. Posso até te mandar o convite depois, com dois espetáculos infantos juvenis aqui do grupo, que é o Em Busca da Ilha Desconhecida, que é uma adaptação do Saramago, e o Barão nas Árvores, que é uma adaptação do Calvino. Como são espetáculos Poxa, somente duas pessoas, um solo, a gente vai botar online. Diga, diga. cara, deixa eu te contar um negócio. Manda o convite, por favor. Deixa eu contar um negócio antes que a gente caia. Eu vi que vocês estavam montando e eu senti uma inveja horrorosa, porque eu sempre morri de vontade de montar esses dois espetáculos e nunca me ocorreu que pudesse fazer isso com teatro infanto-juvenil. Eu falei, putz, por que eles pensaram nisso e não eu? Mas que Ah, meu massa, querido. É, quero muito ver. Manda o convite, sim. pronto, vou mandar para você ver com as meninas aí também. Manda. Só lembrando que amanhã a gente tem um encontro, uma prosa aqui também com o Fernando Yamamoto, do Clowns de Shakespeare. Vai ser uma prosa bem bacana também. Tem tempo que, que a gente não conversa. Encontrei também com ele com uma oficina aqui em Salvador, com outro grupo daqui. Então, esse fim de semana está sendo para reencontrar velhos conhecidos, novos conhecidos, mas também de estabelecer esse contato com o teatro de grupo. Então, meu velho, deixo aqui meu abraço fortíssimo para você, para tua família aí, e vai se cuidando nesse período doido aí que a gente está vivendo, viu? Vamos todos, vamos todos. Eu vi, abração, muito obrigado, Saulo. E eu acho que eu vi em algum momento o Euler entrando, que participou da oficina com a Sim, gente aí sim. em Salvador. Eu acho que eu vi ele entrando, que escreve coisas belíssimas, que é um dramaturgo fantástico. Não sei se ele ainda está aí. Beijo para ele, beijo para todo mundo que está vendo. E abração, um beijão para você, Saulo. Muito obrigado, viu? Valeu, queridão. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.